Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso estudo aqui da introdução à doutrina espírita. E bom, basicamente essa vai ser a última parte do nosso estudo, a parte final, onde nós iremos concluir, né, toda essa parte da introdução ao espiritismo. Lembrando que aqui é só uma introdução à doutrina, tá? Então, se vocês quiserem realmente entender pelo menos o básico da doutrina, o ideal é vocês lerem as 5 obras básicas. Mas aqui eu tô fazendo só uma introdução para vocês de poder começar a entender o espiritismo, certo? Então, por favor, é, aqui a gente está passando por temas extremamente superficialmente, tá? Não estamos nos aprofundando muito. Então, pô, leiam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, para poder aprofundar o conhecimento de vocês, tá? E pelo menos ter o conhecimento básico da doutrina. Aqui é só um comecinho. Então vamos lá. Nosso último episódio, e hoje vamos falar sobre os tipos de mundos habitados, tá? É um tema muito legal também que o Espiritismo trata. E vamos começar. Aqui eu só coloquei a foto do sistema solar, alguns planetas, né, do nosso sistema solar. E também fazer uma homenagem, né? Já que esse tema é um tema muito interessante, a gente vai falar aqui sobre o Camille Flammarion também, né? Que homenagear ele por ter sido um grande astrônomo espírita e tinha o próprio observatório dele. Ele realmente era uma pessoa extremamente inteligente e fazia estudos muito aprofundados, né? Tanto é que ele escreveu vários livros e fora de ser um grande astrônomo, né? Era um espírita, como eu citei, e também no nosso canal aqui, se vocês quiserem, tem a biografia sobre ele. Então esse vídeo também é uma singela homenagem a ele. E bom, vamos lá. Então vamos ver os tipos de mundos habitados, o sistema solar e a reencarnação nos mundos habitados. Então vamos começar com para a gente começar a entender um pouco melhor, porque eu sei que tem muita gente que não conhece muito bem esse lado da astronomia, né, sobre o espaço, e eu vou dar uma introdução aqui para vocês, que é algo que eu amo muito também. Eu amo muito o lado da astronomia. Então vamos lá. Sistema solar. O nosso sistema solar, que é onde nós estamos, ele é composto por alguns planetas, como vocês podem ver, que no caso Mercúrio, Terra, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São esses os planetas que compõem o nosso sistema solar. E o Sol, obviamente, que fica no centro. Então, se alguém questionar o que é o sistema solar, é essa conjunção aqui desses planetas e o Sol, certo? Não esses planetas que vocês estão vendo aqui. Cada um tem a sua órbita, tudo. Tem esse cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, mas a gente não vai se aprofundar sobre isso. É mais para entender mesmo. Galáxia, né? Muita gente também acha que galáxia é o universo, né? Muita gente às vezes acaba confundindo. Não, gente, galáxia é uma coisa, o universo é outra. A galáxia, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, né? Que é muito conhecido. A galáxia, tá vendo vários pontinhos que tem aqui? Todos esses pontinhos, essas estrelinhas, todas são sóis, são vários sols de vários tipos. E assim, a galáxia em si, ela tem bilhões de sóis rodeando ela. A galáxia que a gente vive se chama Via Láctea, né? Ela recebeu esse nome porque justamente os antigos gregos chamavam a galáxia, né, de Kairos, e seria tipo, basicamente um círculo leitoso, né? Pois viam um rastro branco e difuso como um rio de leite quando olhavam para o céu, né? E aqui é, digamos assim, a posição aproximada que nós estamos na nossa galáxia, que é a Via Láctea. E aí existem várias outras galáxias, tá? O universo ele nada mais é que um super aglomerado de bilhões de galáxias juntas, que aí sim cria o universo visível, observável, né? Que é até onde a gente consegue observar com a luz. E até com outras fontes do espectro eletromagnético, né? Desde infravermelho, ultravioleta e assim vai seguindo. Mas basicamente é isso, tá? O universo é tudo que existe, todas as galáxias, bilhões de galáxias que estão ali, isso é o universo observável, que a gente consegue observar, e a galáxia é uma dos locais onde tem milhares de sóis, que é essa a espiral que vocês estão vendo aqui, e que pode variar também de formato.
Vamos lá. Aqui, sobre a nossa galáxia, ela tem 100 mil anos-luz. A nossa posição aproximada, o Sol ficaria aqui, bem no cantinho, né? O núcleo da galáxia, que nada mais é, né? Que muita gente olhando assim acha que é um Sol gigantesco, mas não. Não é um Sol gigantesco que está atraindo todas essas estrelas, esses outros sóis para ela. É um buraco negro supermassivo, chamado Sagitário A, que fica lá no centro, e ele atrai todas essas estrelas, e elas ficam assim, digamos, orbitando ele. Tá? E vamos continuar aqui, só para dar um entendimento, né? E aqui é quando você olha, por exemplo, tanto na antiguidade como se você for para um lugar, vai o deserto do Atacama, no Chile, ou um local bem limpo, sem poluição visual, né? Sem iluminação, sem construções, você vai ver o céu dessa maneira, né? Que aqui nós podemos ver justamente a Via Láctea. Então os gregos olhavam esse rastro, né? E achavam que isso era um rio de leite. Por isso Via Láctea, né? Desse lado do leite. Ok? Vamos lá então. Então aqui a gente vai falar sobre a formação do sistema solar. Uma galáxia, ela tem bilhões de sistemas solares dentro dela, tá? Então tem todos esses pontinhos iluminados aqui que vocês estão vendo, tudo são sóis. São vários sistemas solares que estão lá. Vários sóis com no mínimo um planeta orbitando ele, certo? Podem ter sóis, estrelas binárias, que são dois sóis também, como Alpha Centauri, mas eu não vou entrar nisso, tá? Não vou me aprofundar. Certo, formação do sistema solar. Então vamos entender como se forma o nosso sistema solar. Para eu poder explicar para vocês sobre vida em outros planetas, né, como o Espiritismo enxerga isso, e também sobre a questão da reencarnação em outros mundos, eu preciso introduzir vocês a entenderem como o sistema solar foi formado. Tá? Aqui é uma explicação científica, tudo, e obviamente deixar bem claro para quem é cientista tá, ou quem conhece muito bem a astronomia e está me ouvindo. Eu não vou me aprofundar, gente. Aqui é só uma visão superficial sobre o que tá, como foi formado o sistema solar. Eu não vou me aprofundar no nome de cada fenômeno, de cada evento que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Certo? A gente pode colocar aqui, em um certo momento, a poeira cósmica, digamos assim, a poeira, né, as nebulosas gigantescas que são basicamente estrelas que explodiram, né, lá no formato, essa energia que se forma a supernova, né, lança muita matéria ao redor do universo. E essa matéria, ela acaba se juntando, se aglomerando em um certo ponto. Uma matéria de uma estrela explode aqui uma supernova, aqui explode outra, e as duas matérias acabam se encontrando e acabam se juntando, assim. Aí outra explode aqui, e aí vai tendo várias atrações gravitacionais ao mesmo tempo de toda essa poeira, e em um certo momento, depois de milhões, bilhões de anos, ela cria-se uma nebulosa, e essa nebulosa vai se condensando, esse gás vai aos poucos, através de várias energias, né? Tanto pela gravidade que vai sendo aplicada, é, essas partículas elas começam a se unir. E elas começam a formar esse disco protoplanetário, que seria um disco assim, de basicamente gás, variados materiais, né? E no centro começa a ter esse movimento, né, rotatório. É um processo extremamente lento, tá? Levam-se bilhões, às vezes, de anos para isso acontecer, ou milhões de anos. E aí, o nosso sistema solar fica nesse processo rotatório, que é esse disco protoplanetário, que vai girando, 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 girando. E o que acontece? Os materiais mais pesados, eles são jogados para essa área mais externa do disco. Já o material mais pesado, ele fica na área mais interna, vai se juntando. E o material mais leve, digamos assim, ele vai se afastando e fica só essa parte do disco mais distante. Esse material que vai se unindo no meio, começa a acontecer várias reações químicas ali, várias fusões, e acaba criando justamente o Sol, ok? E aí cria a estrela, né? No caso, nossa, é o Sol. Mas aí cria uma estrela bem no centro.
como vocês podem ver. E, como eu falei, esse é um processo que leva muito tempo. Aqui tem uma imagem melhor para vocês entenderem, né? Então, no centro, o material mais pesado fica lá, começa a se unir, começa a ter várias reações, e enquanto isso, o material mais leve ele vai se afastando e forma esse disco que nós estamos vendo. E aí, o que acontece? Cria-se, então, o Sol no centro, e o Sol ele emite uma radiação que a gente chama vento solar, que é basicamente o calor, basicamente, que o Sol emana. Né? Então, o Sol, ele basicamente é um disco de plasma, né, feito, a grande maioria, de hélio, e ele estoura, assim, ele começa a ter várias erupções vulcânicas dentro, porque está acontecendo várias reações dentro dele, né, várias fusões e fissões nucleares que estão acontecendo lá dentro do Sol, e aí ele vai liberando essa radiação que a gente chama de vento solar, né? E esse vento solar, ele vai fazendo exatamente o que aconteceu. O material mais pesado, né, esse disco aqui, ele mais próximo do Sol, ele começou a se unificar, digamos assim, se juntar aos pouquinhos, e foi formando vários asteroides, essas rochas aqui espaciais que vocês estão vendo, formam esses vários asteroidezinhos, e aí, por conta do vento solar, o Sol começa a, entre aspas, soprar, né, digamos assim. Esse vento solar começa a empurrar o material mais leve, os gases mais leves, né, para fora, e cria esse disco assim. E o material mais pesado, que são aqueles gases que se condensaram e formaram várias rochas, eles ficam ali, tendem a ficar mais próximo ali. Eles, digamos assim, os mais pesados conseguem segurar, conseguem ficar, e o mais leve é levado junto com o vento solar, que vai empurrando. E aí cria-se exatamente isso que vocês estão vendo aqui na tela. O Sol no centro, vários asteroides ao redor, e o gás mais leve é empurrado para fora. Certo? Aí a gente vai entender como se formaram os dois tipos de planetas que existem no nosso sistema solar, tá? Só para ficar mais claro, né? São os planetas rochosos e são os planetas gasosos. Então, o que acontece? Para a formação dos planetas rochosos, esses pequenos asteroides que ficaram ali juntos, né? Aqui, ó, que ficaram, né, o material mais pesado, né, esses asteroides, eles naturalmente tinham, digamos assim, uma pequenininha força gravitacional. A grande maioria de todos os corpos no espaço tem uma força gravitacional. E eles tinham uma força assim muito pequena. E aí o que acontecia? Um pedaço que era maior conseguia atrair um pedaço um pouco menor, né? Obviamente que em alguns momentos eles se colidiam um com o outro, e se repeliam, mas em certos momentos eles acabavam se unindo. E aí grudava um asteroide no outro, digamos assim, um pedaço desses materiais pesados um no outro. E aí começava a se unir, né? E aí esse pedaço quebrava outro, e aí se unia também os restos do outro junto com esse, aí se unindo. E aí, aos poucos, né, dessa união que levavam-se muitos e muitos milhares de milhões de anos, e bilhões até, começou-se a justamente esse material ficar hiperaquecido, né, e meio que se derreter e formar uma esfera, um formato esférico, que, digamos assim, é o formato mais simples, digamos assim, e o mais, entre aspas, perfeito do universo, né, que esse formato esférico, digamos assim, é porque a natureza tende a sempre seguir o caminho, digamos assim, mais fácil para se alcançar. E justamente o formato esférico é o melhor caminho que tem para se formar um corpo grande, assim, para conseguir se sustentar todas as forças nele. Né? Certo? E basicamente o que acontece? Aí se forma esse disco, que seria o planeta rochoso. O núcleo dele, basicamente, é uma espécie de um metal, ferro derretido, que é dividido em crosta, que é a parte exterior, manto, que é a parte um pouquinho mais próxima, desculpa, e o núcleo, que é aquela parte que fica ali dentro, né? Que aí já é um ferro, um metal derretido que fica lá. E aí, o que acontece? Por ele ter esse núcleo, né, basicamente um metal derretido, gera um campo magnético ao redor do planeta, que é o que vocês estão vendo aqui, e que esse campo ele acaba protegendo o planeta dos ventos solares, assim que também tem a atmosfera dele, né?
E graças a esse campo magnético que consegue proteger, né, do Sol, dos ventos solares, o planeta consegue se sustentar. E mais uma coisa, né, lembrando que essa rocha, ela vai ficando mais pesada, mas o Sol está constantemente emitindo ondas, vento solar. Então, o que acontece? Toda vez que a gente colide um objeto com o outro, gera atrito, e atrito gera calor. E aí o que acontece? Além de já gerar o calor das próprias rochas, ainda tem o vento solar que está aquecendo aquelas rochas ao extremo e unindo elas e criando, né, esse formato que a gente vê aqui, circular, com um núcleo de ferro derretido no centro, né? Esse núcleo de ferro no centro e ao redor tendo a crosta e o manto, e lá é extremamente quente. E graças a isso se forma esse campo magnético que a gente conhece que nos protege desse vento solar, né? E também da radiação cósmica. Mas aí depois através disso vai se desenvolver mais para frente uma atmosfera do planeta, e aí é possível de se possuir vida lá dentro, entre aspas. Ainda vai precisar ter os elementos básicos, né, que é água, alguns sais minerais específicos, né, uns nutrientes específicos tem que ter, e fonte de calor, fonte térmica. E aí o nosso mundo ele vai ficar basicamente isso, vai virar uma esfera, os mundos, né, viram uma esfera hiper quente, com um núcleo de ferro líquido no centro e outros materiais também para gerar esse campo magnético para proteger o calor dos ventos solares, ok? E aí muitas pessoas nos perguntam, beleza, mas e como a Lua se formou, né? A teoria mais, digamos assim, melhor aceita pelo meio científico é que existia um planeta assim, depois que foi criado, né? O nosso mundo estava assim, era basicamente um mundo rochoso, todo incandescente, com magma e erupção vulcânica intermitente no planeta, a todo momento acontecendo, hiper quente, impossível de se ter vida nesse momento. Havia outro corpo que também foi criado, né, no meio desses asteroides que foi se unindo, e aí criou-se um planeta que a gente chama de Theia. Era um pequeno planeta, né? A gente pode até colocar um planeta não, mas basicamente Theia, ela estava orbitando e acabou sendo atraída pela gravidade da nossa planeta Terra, né, ali na formação, só que os dois entraram em rota de colisão, e nisso, pum, um colidiu com o outro, é o que vocês estão vendo aqui, e partes da Terra, basicamente, entraram no nosso planeta, né, isso fez uma destruição gigantesca, e pedaços da Terra se uniram com esse pedaço da Terra e começaram digamos assim, diminuiu a massa dela, ela começou a ficar presa gravitacionalmente ao planeta Terra aqui. E então, a Terra também tem pedaços da Lua ali dentro. Muitos sugerem que essa colisão que teve foi o que liberou água dentro do nosso planeta também, né? Ajudou a gerar um resfriamento também. Mas, basicamente, a Theia, depois ela começou a orbitar o nosso planeta e assim foi se resfriando, assim como aconteceu com a Terra também. Os dois estavam hiper quentes. Basicamente, todo esse magma que vocês estão vendo, o planeta estava nesse estado, assim. E aí foram se condensando, condensando, acabaram se refrigerando e a Theia ficou travada gravitacionalmente com a Terra, né? Ficou presa ali na gravidade da Terra e ficou orbitando ela. E até hoje é conhecido como a Lua, que se tornou a Lua do nosso planeta, um satélite natural, certo? E aí, depois de bilhões de anos, que aí eu não vou explicar todo o processo aqui, só para a gente entender como se forma o mundo, acabou aparecendo a Terra, né? Depois muitos processos, todo aquele processo de extinção em massa, tiveram vários processos geológicos antigos, assim, que levaram-se milhões, bilhões de anos para acontecer, para gerar a Terra que nós conhecemos hoje, desde movimentos de placas tectônicas, asteroides que bateram na Terra, extinções em massa dos seres antigos, né? Então, digamos, os dinossauros, até o surgimento da forma de vida mais primitiva, que seria bactérias ou organismos unicelulares, que houve algum momento específico em que a Terra pôde desenvolver
uma atmosfera, seres que conseguissem sobreviver e se adaptar àquele ambiente. Bom, basicamente houve milhões de processos para que a Terra chegasse no que a gente conhece hoje. Mas eu só quero, assim, explicar mais ou menos como os planetas rochosos foram feitos. Em geral, quase todos passaram pelo mesmo processo. Essas rochas, esses asteroides ali, que era o material mais pesado, que se começou a se atrair gravitacionalmente e começou a se unir junto com os ventos solares e a questão do calor do atrito e a unificação dos materiais começou ali, junto também com. Porque assim, tem essas rochas, mas também tem um pouco daquele gás mais pesado que ficou ali. Então foi uma união de tudo ao mesmo tempo que foi se condensando e criou-se os planetas rochosos, né? Por isso que são planetas que, se você entrar neles, eles têm um chão, né? Se você pisar, se você entrar na atmosfera do planeta, chegar até o fim, você vai ver que tem um chão. Todos eles são semelhantes. Tem crosta, manto e núcleo, só que podem ser nomenclaturas diferentes para cada um deles, de formas diferentes, né? Digamos assim. Certo? E assim a gente entende como os 4 planetas rochosos foram feitos, que é Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, Vênus, que é o segundo planeta do Sistema Solar, Terra, que é o terceiro planeta do Sistema Solar, e Marte, que é o quarto planeta do Sistema Solar. Esses 4 foram formados assim. E aí, dentre esses planetas, os gasosos, que aconteceu? Lembra aquele material que eu falei que o Sol expeliu para fora? Aquele material mais leve, né? Um gás mais leve. Ele começou a fazer o quê? Esse gás, em certo momento, começou a se atrair por algum motivo no ponto. Alguns indicam que houve também algumas rochinhas ali que se uniram e começaram a unificar o gás ali ao redor com atração gravitacional, que aos pouquinhos foi se unindo e criou-se nessa esfera maior só de gás. E outra teoria também falam que basicamente esse gás ele começou a se atrair naturalmente e a se unificar, né? Igual aconteceu com o disco protoplanetário, ele foi se unificando, começou a acontecer várias reações químicas ali, começaram a se unir e aí começaram a se condensar e formar justamente os planetas gasosos, né? Então, digamos assim, esse gás condensado começava a orbitar esse disco protoplanetário e ele ia meio que sugando, ó, vocês podem ver, né? Ele ia passando assim no formato de um disco e absorvendo esse material para ele. E aí ele foi aumentando de tamanho. Né? E assim se formam justamente os planetas gasosos, né? Que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? E entre Júpiter e Marte existem um cinturão de asteroides que basicamente foram outras dessas rochas que se uniram, mas que não chegaram a formar um planeta em si. Elas ficaram basicamente ali orbitando aquela região e mais se colidiram e se destruíram do que realmente conseguiram unificar para criar uma atração gravitacional e se tornaram um planeta em si. Tanto até que né, nesse meio existem planetas anões no nosso sistema solar, que seriam planetas menores que a gente não categoriza como um planeta em si, mas seria um planeta não. No caso do cinturão de asteroides, um deles que eu posso citar é Ceres, um dos planetas que está nesse cinturão de asteroides. E Plutão também, depois de Netuno, né, tem Plutão, que acabou sendo rebaixado né, como um planeta anão. Certo. Agora que eu já dei uma introdução para vocês de como os mundos são formados, o que é uma galáxia, o que é um sistema solar, e como os planetas gasosos e os planetas rochosos, e como o Sol, a estrela, né, se forma. Agora vamos entender os tipos de mundos habitados que existem, tá? Então, na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona para os espíritos, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço, né? Então sempre houve esse questionamento: será que são todos habitados? E aí os espíritos respondem para Kardec: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, e até complementando aqui, até o próprio Jesus fala isso, e no Evangelho segundo o Espiritismo ressalta essa fala de Jesus, que ele diz: há muitas moradas na casa de meu pai.
representando que pode ter vários significados, mas não só no sentido de uma nação, várias nações no mesmo mundo, né, na Terra, como também em outros planetas. É uma das formas de interpretação dessa passagem. Outras civilizações. E vamos entender melhor, então, as classificações dos mundos que o Espiritismo coloca, né? Segundo o grau de adiantamento dos seus habitantes, tá? Porque uma coisa que as pessoas não entendem, não é que o mundo vai se transformar em outra coisa. Você só vai definir um grau do mundo com os habitantes que estão lá dentro. Então, por exemplo, não é o mundo que vai se transformar, aqui a Terra, digamos assim, está virando um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, então o planeta todo vai se mudar, vai mudar a atmosfera. Não, não é esse tipo de mudança que vai acontecer. É a mudança dos habitantes que estão lá, os seres que convivem no planeta, que vão se desenvolvendo mais. Não só no sentido do conhecimento, mas também da moral. E aí, os mundos primitivos, existem 5 graus, né? Os mundos primitivos, provas, expiações, regeneradores, felizes e celestes ou divinos. Então vamos lá. Mundos primitivos seriam os mundos com as primeiras encarnações da alma humana, né? Então são aqueles planetas ainda bem no princípio do estado da formação deles. Então, planetas que já possuem, digamos assim, capacidade para existir vida ali dentro. Então, vida no estado mais primitivo possível, né? Então, por exemplo, vida microbiana, unicelular, ou vida que, por exemplo, de animais um pouco mais racionais, de plantas, fungos, é aquele processo ainda primordial da encarnação. Então, é aquele comecinho, certo? Aí tem os mundos de provas e expiações, certo? Vamos entender melhor então. Provas e expiações, aqui o mundo ele já desenvolveu uma sociedade que já passou, né? Os seres já passaram por milhões de encarnações e já alcançaram um patamar, digamos assim, de ter uma sociedade inteligente que já consiga é, construir uma civilização ali, tudo, tem comunicação, tem escrita. Quando chega a esse ponto, chega o mundo de provas e expiações. O mal ainda predomina nesse mundo, digamos assim, porque os seres ainda não possuem muito conhecimento e muita moralidade. Eles ainda são presos muito na brutalidade, no ódio, na violência aos instintos, basicamente. E aí vai tendo esse processo, né? Conforme o povo vai se desenvolvendo, vai se melhorando. Por exemplo, o nosso mundo, a Terra, é um mundo de provas e expiações. Os seres que habitam aqui já alcançaram um patamar de inteligência, uma sociedade inteligente, uma civilização, tudo que passou-se por vários períodos e processos. E nesse meio termo é uma sociedade que já houve um progresso moral muito grande. Por exemplo, se a gente for comparar há 2.000 anos atrás com o que a gente tem hoje, não só em questão de desenvolvimento tecnológico, que simplesmente é fantástico, né? Carro, avião, variados meios de transporte, até um foguete para o espaço, né? A gente desenvolveu também no sentido de moralidade, né? Porque no passado, por exemplo, a escravidão, então há 2.000 anos existia escravidão, as pessoas eram submetidas a coisas horríveis, um não tinha respeito nenhum pelo outro, qualquer outra pessoa, se o guarda tivesse qualquer motivo, ele te matava e sairia impune. Então, assim, existia uma discrepância muito grande, é uma sociedade ainda muito limitada no lado do conhecimento e no lado da moral. E ali ainda predomina muito o lado instintivo, então as pessoas eram muito ruins, muito brutas, então havia ainda esse predomínio do mal. Lembrando, gente, quando eu digo que... Então, eu vou terminar a explicação e aí eu vou ressaltar aqui para vocês. E aí passamos para os mundos regeneradores, ou mundos de regeneração, que é que as almas que ainda têm o que expiar. Então, são planetas que os seres inteligentes que já estão lá, eles já alcançaram um patamar muito grande do lado de conhecimento e principalmente de moral. Então, ainda tem espíritos lá que precisam se reencarnar naqueles mundos para
pagarem os débitos de vidas passadas, como uma expiação, né? Por isso que o mundo de provas e expiações aqui como a Terra é exatamente isso. São mundos em que os seres têm que vir e eles pagam pelas provas, né? Eles recebem provas para pagar pelas expiações que tiveram em vidas anteriores. Só que aqui os seres que predominam são seres ainda muito brutalizados. Por mais que tenham alcançado uma civilização, conhecimento, mas ainda tem uma certa limitação com relação à moral. Os regenerados, não. Eles já são mundos em que os seres já alcançaram um patamar tecnológico e principalmente moral muito elevado. Só que ainda nesse mundo ainda existe o mal. Ele não foi removido, né? Enquanto provas de expiações, o mal é que predomina, uma civilização ainda ruim, por si só, corrupta, etc. Nos regeneradores, não. Aqui já é uma sociedade que já tem mais igualdade, mais solidariedade entre as nações, entre os seres que convivem lá dentro. Não existe tanto ódio, discriminação, corrupção. Já são seres que alcançaram um patamar um pouco melhor que dos mundos de provas e expiações. O mal ainda existe? Existe. As pessoas ainda precisam ir nesses mundos, né? Os espíritos se encarnam em seres que estão nesses mundos, ainda precisam espiar? Precisam espiar por erros de vidas passadas, mas já houve um progresso maior. E a gente passa para os mundos felizes, né? Esses mundos felizes são mundos em que o bem já se sobrepõe. Então, tanto o lado da tecnologia quanto o lado moral já alcançaram patamares muito elevados. E a maioria das civilizações que vivem nesses mundos felizes já nem sequer mais tem corpo físico, porque elas só vivem nesses mundos basicamente usando o perispírito delas, ou o espírito em si. Elas não precisam mais se encarnar num corpo para poder evoluir lá. O espírito delas só se revestem do perispírito para poder existir. É uma atmosfera, são seres mais etéreos, né? Não é uma matéria densa igual a nossa. Então, o espírito não precisa se revestir do perispírito e o perispírito, o espírito revestido do perispírito, entrar para conseguir entrar no corpo material, que é mais denso, né, que é esse corpo físico. Lá não, os espíritos só evoluem apenas com o perispírito. Então, eles não sentem dor, fome, esse tipo de necessidade, doenças já assumiu. Ali os seres já alcançaram um patamar moral extremo, muito elevado. Ali só existe o bem se sobrepõe em tudo. O amor, a compaixão, não existe corrupção. E como se ele já não tem mais corpo físico, né, só tem corpo espiritual, digamos assim, né, perispírito, então eles não têm mais essa necessidade, as necessidades físicas que nós temos aqui. Então é um patamar muito elevado. E até a comunicação, basicamente, certo grau, nem precisa mais falar. Eles só se comunicam mentalmente. E aí, por último, vamos ter os mundos celestes ou divinos, né? Por favor, não se baseiem nas imagens que estão aqui, tá? Dos mundos, para não ter uma interpretação errada. Os mundos celestes ou divinos são as moradas dos espíritos puros e reina apenas o bem. Nesse caso, reina apenas o bem. Então, os seres que vivem aqui já são seres, por exemplo, ao nível do Cristo. Seres que já alcançaram um patamar evolutivo que não precisam mais se reencarnar, nem por necessidade nenhuma. Só se reencarnam em outros mundos, por exemplo, um espírito muito evoluído, são os cristos planetários, né, que o Emmanuel chama. E no espiritismo, Jesus ele é o Cristo da Terra, ele é o governador da Terra. Mas existem outros espíritos que também estão no mesmo nível. Né? Porque se existem outras civilizações, não pode só existir um Cristo para um mundo, né? Porque se fosse assim, Deus seria extremamente egoísta com os outros seres e as outras civilizações de outros planetas. Né? Cada civilização tem o seu próprio Cristo. E esse é o responsável pela gerência do planeta inteiro. É Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré. Foi essa encarnação dele. E ele é quem gerencia o nosso planeta. Ele é o coordenador da Terra. Assim como, por exemplo, tem um Cristo que é coordenador de outro mundo, Cristo que de outro. E até o Emmanuel fala, né, que existiu uma reunião desses Cristos para a formação, por exemplo, da Terra. Como eles coordenariam para a formação da Terra, para a formação do sistema solar em si. Então, assim, existe muita coisa
pelos fenômenos que acontecem no universo, que a gente acha que é só acaso ou que só são forças que estão ali se movimentando, né? Que é uma unificação de todas as forças do universo, seja nuclear forte, fraca, eletromagnético ou a gravidade. Não. Existe muito mais por trás disso, que obviamente está ali por trás dos panos, dos bastidores, que está atuando para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa, como a gente vê em todo o universo. Né? Sempre tudo acontece de forma harmoniosa e não caótica. Nós interpretamos como caótica, né? Ah, um planeta fervilhando, se colidiu com outro, ah, isso é algo caótico. Não, não é. Tudo tem um porquê. O porquê um colidiu com o outro, porque um asteroide se unifica com o outro e se estoura e cria assim, um anel, um cinturão. Tudo tem um porquê. Certo? Mas basicamente voltando aqui, então, mundos celestes e divinos são basicamente mundos que já alcançaram a perfeição absoluta, tá? Então, só seres que alcançaram um patamar altíssimo. E aí vocês me perguntam, mas por que que, por exemplo, Jesus então veio para a Terra, já que ele não precisa mais expiar, não tem mais provas para fazer, nem expiações de vidas passadas. Ele se encarna nesses mundos, digamos assim, mais inferiores, espíritos geralmente mais evoluídos, de mundos melhores, às vezes se encarnam em mundos inferiores para justamente ajudar no progresso daquela civilização. Então, por exemplo, como é que surge um Albert Einstein, surge gênios, um Nikola Tesla, um Thomas Edison, um Bohr, nossa, tem tantos aqui, uma Marie Curie, tem tantos cientistas que não dá para a gente colocar, mas assim, em geral, como surgem, né, tantos gênios, assim, prodígios, essas coisas, pessoas que têm tanta facilidade em lidar com um tema específico. Não é só questão de pegar, tem muita gente que pega aquele mesmo conteúdo, estuda todos os dias, mas não tem a facilidade que aquela outra pessoa tem, não tem aquela outra visão que a pessoa tem, que ela consegue pegar aquilo num piscar de olhos, enquanto a outra tem que estudar muito para conseguir ter mais facilidade naquilo. Então, justamente são espíritos que vieram de outros mundos. Às vezes, calma que eu vou também ter que explicar isso, para não ficar tudo 880, né? Esses espíritos vêm de mundos melhores, se reencarnam novamente em mundos mais primitivos para poder ajudar no progresso daquela civilização, seja intelectual, seja moral. Então, do lado moral, pode ser um Gandhi, uma Madre Teresa, um Martin Luther King Jr., pode ser Nelson Mandela, o Chico Xavier, o Divaldo, assim, espíritos muito evoluídos que vêm para ajudar no desenvolvimento daquela civilização. E como eu coloquei, lado tanto do conhecimento, então desenvolvimento da tecnologia, tudo, como no lado moral. Então, surge aqui um Newton e surge aqui o Chico, por exemplo, nesses dois graus. E pode também ter espíritos também estão nesse intermédio entre os dois, porque o foco de todos os espíritos, todos os seres, é alcançar a perfeição máxima, tanto no lado da moral como do conhecimento, que são as duas coisas que você leva na vida após a morte. Certo? Depois você perde esse corpo e aí você leva isso para a próxima vida. Só que eu já fiz uma explicação mais aprofundada sobre esse tema numa outra aula nossa, e eu convido vocês a assistirem lá depois, sobre reencarnação. Certo? E aí é exatamente isso que acontece. Então, seres que alcançaram, né, Cristos que alcançaram um planeta assim divino celeste, eles se reencarnam no mundo mais inferior, por exemplo, de provas e expiações, para eles recebem, né, a missão ali com vários espíritos, para que eles possam gerenciar aquele mundo, eles se encarnam lá para ajudar no desenvolvimento daquela civilização, que é o que Jesus fez. Ele também, os seus mensageiros, né, pode colocar, por exemplo, um Siddhartha Gautama, como coloquei, um Sócrates e diversos outros, um Maomé que vem nos seus pontos, na sua, digamos assim, nasce numa cultura, num ponto específico, para iluminar aquele povo daquela cultura, daquele povo, daquela civilização. Então, em cada ponto, vem pessoas para fazer o desenvolvimento moral e intelectual de todos, certo? Vamos lá. Lembrando, não é necessariamente bater o martelo, que, por exemplo, mundo primitivo é só isso aqui. Mundo provas e expiações é só a civilização assim. Não. Existe um processo entre eles. Por exemplo, um mundo primitivo pode se tornar um mundo de provas e expiações, pode se tornar um mundo de regeneração, feliz e celeste, inclusive.
o mundo primitivo, como eu falei, não é o mundo em si que conta, mas são os seres que estão lá dentro. A gente classifica os mundos pelos seres que existem lá dentro. Então, os primitivos podem ir desde seres unicelulares, bactérias, até o homem das cavernas, por exemplo. Então, entre esse processo existem milhões de anos de evolução planetária. Ou planetas que ainda estão naquele processo de formação mesmo. E aí é o segundo grau de adiantamento dos seus habitantes. E aí o que acontece? Por exemplo, o homem das cavernas ocorre o processo de seleção natural, né, como Darwin mostra, e aí acaba se sucedendo e vai ocorrendo um aprimoramento do ser, vai sabendo lidar, manusear com coisas, passa por várias idades, idade da pedra lascada, idade dos metais, etc. Tá? Eu não estou me aprofundando nisso aqui, só para dar um contexto geral. E aí alcança uma civilização nesse mesmo mundo já, digamos assim, inteligente, que já tem uma organização maior, que já tem linguagem escrita, e aí já muda o tipo de mundo que está lá, porque houve um adiantamento dos seus habitantes que estão lá dentro. E aí de primitivo já passa de provas e expiações. A mesma coisa de regeneração. Então, a civilização alcança um patamar melhor, por isso que a gente chama até de processo de transição planetária, que é um processo onde ainda existem coisas da classificação anterior do mundo, por exemplo, de provas e expiações, ainda existe muito mal, mas já tem mais seres, já tem mais seres bons, já tem mais tecnologia, já tem mais conhecimento sobre moral, sobre ajudar o próximo, sobre vida após a morte, compaixão. E aí já está nesse processo de gradação da sociedade, né, dos habitantes, para chegar a um mundo de regeneração. E aí depois se torna um mundo de regeneração. E aí os felizes, os celestes e divinos. Mas aí muita gente pode chegar para mim e falar: ah, Lucas, mas como é que Júpiter, Saturno são planetas que são gasosos? Não tem como ter formas de vida lá dentro. Como é que vai se desenvolver uma sociedade? Lembra que eu comentei? Mundos felizes, o que acontece? Em mundos felizes, os seres já não precisam mais desse corpo físico. E fora isso também, a gente tem a questão da escala dos espíritos que existem, né? Então, por exemplo, quando você está fora do seu corpo, existem, digamos assim, colônias espirituais também que orbitam os planetas. Então, não tem só, por exemplo, o planeta em si, a categoria do planeta, mas tem colônias que estão ali orbitando o planeta, ou que estão lá dentro, mas que não são visíveis para a gente. Porque a gente não tem tecnologia para poder adentrar esse tipo de frequência, que está muito mais além, que é algo tão etéreo que até a onda mais etérea, sei lá, desde os raios gama, a radiação mais sutil, ao sinal de rádio, não importa, o que estiver no pico do ponto da onda, da menor comprimento de onda do espectro eletromagnético, ou o mais longo do eletromagnético, espectro eletromagnético, ainda está muito distante de ser o que é esse material etéreo que o espírito se reveste. Por isso que a gente não consegue ainda detectar esse tipo de coisa. E basicamente existem, né, cidades espirituais, tudo. A gente chama de colônias, mas zonas ali que estão tanto dentro do planeta como ao redor dele. Então, aqui igual a Terra. A gente está aqui no nosso planeta, mas se eu desencarnar, eu vou, digamos assim, acessar o lado espiritual da Terra. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, vai em Marte. Ah, mas Marte não tem forma de vida inteligente lá. Existia água no passado, como a NASA já mostrou. Mas por conta da fina atmosfera de Marte, né, que os ventos solares arrancaram toda a atmosfera que tem Marte, basicamente tem quase nada agora, a água não consegue ter mais água no estado líquido na superfície. E aí muitos até mostram que talvez esteja em canais, lençóis freáticos ali dentro, né, de Marte, e também nos polos, né? A gente vê em Marte, tanto o polo superior como o inferior, polo sul, polo norte, eles têm um pouco de gelo,
Só que ali é uma mistura, tá? Não é só água congelada. Outros gases também, outros materiais que estão ali congelados. Então, a gente não pode definir o que é água congelada. Mas em si, esse tipo de mundo, que é bem inóspito e bem hostil, por exemplo, Vênus também, que é um planeta extremamente hostil, nuvens de ácido sulfúrico, temperatura da superfície de mais de 400 graus Celsius e uma pressão que esmaga qualquer coisa que entra lá. Basicamente, nesses mundos, seres que habitam lá podem ser seres espirituais, tanto numa escala mais inferior. Lembrando, quando você sai do corpo, você continua sendo você. Se um homem da caverna sai do corpo, ele continua sendo um homem da caverna. Se um bandido sai do corpo, ele continua sendo um bandido. Ele continua com as mesmas ideias, os mesmos conhecimentos e a mesma moral. A pessoa não muda depois que sai do corpo, se torna uma pessoa boa. Não. E ela vai ser atraída para locais iguais a ela. E às vezes esses espíritos são levados para esses locais onde, digamos assim, existem seres que estão na mesma proporção, a mesma vibração que eles. Pode ser tanto aqui no nosso plano físico, né? Pode ser, por exemplo, no umbral, que a gente. Umbral é um termo, né? Porque ele não é um lugar pré-determinado, né? Não é igual um inferno. É um conjunto de espíritos num nível de perturbação muito grande que se atraem um pelo outro. No Espiritismo, eu já expliquei isso, né? Que a frequência, quando você está na mesma frequência de um espírito, você atrai aquele espírito para você. Um se atrai pelo outro, né? O pensamento se atrai pelo mesmo tipo de pensamento. Um pouco diferente da lei da física. Na questão os opostos se atraem, né? Do elétron e do próton, né? Aqui eu já estou colocando num conceito mais no plano espiritual, é a sua frequência de pensamento, de vibração, da sua moral, do seu conhecimento, que você vai se levar para pessoas que estão na mesma frequência que você. Seja alta, então espíritos mais superiores, ou baixa, que você vai atrair, ou vai ser atraído para lugares assim. Então, por exemplo, nesses mundos, geralmente, os seres que vivem lá já não precisam de corpo físico, né? São só espíritos, ou seres que só têm o corpo espiritual. Tipo, se reencarnam, mas encarnam num corpo espiritual. Não tem consequências de efeitos físicos. Então, como você tem aqui pressão, atmosfera, precisa de oxigênio, não. Ok? E aí aqui tem a escala espírita, né, que são os tipos de espíritos que podem habitar esses mundos. Eu já citei isso na nossa palestra anterior. Então, espíritos impuros, levianos, os tipos de espíritos que tem na gradação, pseudo-sábios, neutros, espíritos batedores, perturbadores, benevolentes, instruídos, sábios, superiores, espíritos puros, que é a classe máxima que não precisa mais se encarnar. Certo? Aqui é só uma contextualização novamente. Então, mundo primitivo, determinadas as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal ainda, como eu citei, mundos regenerados, nos quais as almas que ainda não têm que expiar aurem novas forças, repousando nas fadigas da luta. Ainda tem que expiar aurem novas forças, né? Então são mundos que eu falei que existe mais o predomínio do bem lá, não mais do mal, mas ainda assim precisam expiar. E os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, então, como eu falei, existem gradações entre eles, tá? Então, o mundo regenerado num processo de gradação para o mundo ditoso, um mundo de provas e expiações, processo de gradação, ou um primitivo, um processo de gradação. Então não é, só mundo ditoso vai ter espírito sem corpo, ou só mundos regenerados, expiações e primitivos vão ter espíritos que ainda precisam do corpo físico. Não, podem ter mundos ditosos também, porque ele está num processo de transição. Então, o mundo regenerado com um processo de transição no comecinho para um mundo ditoso, ainda podem ter espíritos que precisem ter um corpo físico, mas que já é uma sociedade com uma moralidade onde só tem bem, né? O mal já não sobrepuja mais avançado, né? E aqui, né, a Terra pertence à categoria de mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? E os mundos celestes, habitações que os espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Certo? Vamos continuar. Tipos de mundos habitados. Então, autorrealizar-se em divindade, né? Para isso, o universo oferece ao setor de
todos os meios, condições e posições para ele construir e reconstruir a corpos para a sua autorrealização. Ele, então, expande sua consciência e torna os potenciais latentes em capacidades ativas, né? Que é o que eu citei. Então, por exemplo, Jesus que veio aqui para a Terra. Jesus ele já teve que todos os seres, lembre-se, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Ele não cria anjos ou demônios já feitos no começo da criação. Não. Esses dois títulos, na verdade, para você, todos os seres podem se tornar anjos. E demônios, na verdade, é um título para espíritos que ainda estão, que se comprazem ainda com o mal. É só isso. Mas que um dia vão largar o mal e vão buscar também o bem. Nenhum ser espírito puro foi criado puro, não. Senão Deus seria injusto com os seus filhos, né? Fazendo uns na pureza, outros fadados eternamente ao inferno, outros ao céu e outros aqui no sofrimento da terra. Não, Deus é justo. Ele começa todos simples e ignorantes e cada um vai progredindo, desde o desenvolvimento do surgimento dos instintos, da consciência, e depois que alcança já o patamar de um espírito mesmo, já não é mais um princípio espiritual, vira um espírito, aí ele vai tender ao caminho, né? De buscar tanto o lado do conhecimento, como o lado moral, ou os dois juntos, ou ainda ficar estagnado, né? Porque o espírito pode se estagnar. Então ainda está preso ao mal e fica preso ali e não progredir nessa vida. Não conseguir cumprir a missão dele, não progredir, porque todos têm o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio para todos, né? Então, você pode ficar estagnado e não evoluir nada, ou você pode evoluir, mesmo que seja aos pouquinhos, ou evoluir mais. Aí vai do grau da vontade da pessoa de se querer se desenvolver, tanto do conhecimento como moral, ou o ideal, né, que é os dois juntos. E aqui, no universo existem várias formas de vida, tanto materiais como imateriais e etéricas. Lembra que eu citei? Materiais, assim, que tem um corpo físico, que é adaptado ao seu mundo, né? Então, aqui na Terra, é o nosso corpo, assim, baseado em carbono. Então, nosso organismo, nossa pele, nossas condições de resistência para atuar no nosso mundo, digamos assim. E aqui a gente vê, só de ver a variedade de animais, espécies que existem, insetos, só a variedade que existe, você já compreende que existe muita coisa. Fungos, bactérias, tudo isso você já cria uma noção de que, nossa, se tem tudo isso aqui na Terra, provavelmente existe em outros mundos. De outras formas que a gente mal entende, né? O próprio Neil deGrasse Tyson, ele fala sobre isso, e ele também acha que existe a vida fora da Terra, né? Porque a gente sempre, nos filmes de Hollywood, principalmente, sempre mostra, né, que todos os alienígenas são humanoides de alguma forma. Ou tem duas pernas, dois olhos, um braço, dois braços, orelha, boca, nariz, ou não tem isso, mas tem cabeça, tem torso, tem todo o formato humano. De alguma maneira vai ter atributos humanos nele. Como se, para você poder alcançar um grau, digamos assim, de evolução física, você precisa ter as mesmas capacidades que o homem tem. Mas pode não ser assim. A forma de desenvolvimento de seres em outros planetas. A seleção natural pode funcionar de outras maneiras, só que a gente padroniza tudo da mesma maneira. Talvez uma vida baseada em carbono igual a nossa, sim. Mas, por exemplo, uma vida baseada em silício, que muitos acham que não tem como, mas há a possibilidade que tenha em outros mundos, pode se desenvolver de outra maneira totalmente diferente. Ou de outros seres que a gente mal consegue ainda compreender. O Carl Sagan mesmo acreditava que existia vários tipos de vida, inclusive até no nosso próprio sistema solar, né? Em Júpiter, por exemplo, né, seres que estariam numa certa, digamos assim, num certo tamanho, numa certa profundidade do planeta, onde haveria a possibilidade de existir seres que vivem naquelas nuvens de Júpiter lá, né? É um planeta gasoso. Mas eu vou me aprofundar mais depois. Então, basicamente, ó, tudo é habitado no universo. Lembrem-se disso aqui. Nada é inútil. Existe uma energia disponível para manter a vida no universo. Existem variados estados e níveis evolutivos no universo a cada planeta. O aço está apto
a se adaptar ao nível das entidades residentes. Então, lembra que eu citei? Tudo está habitado no universo. Então, por que eu não vejo em Mercúrio, não vejo em Vênus, não vejo em Marte, em Ceres, em Plutão, não vejo em Netuno, Urano, Vênus, Saturno, Júpiter? Por que não? Ou nas luas desses mundos, por que não vejo? Porque não tem vida igual a gente, eu acabei de citar para vocês. Não são apenas vidas iguais a nossa. Pode ser imaterial, então seres como a gente que está fora do corpo estão lá coexistindo, porque é o espaço, é o universo, e você tem acesso a isso. Só que às vezes o espírito está tão preso aqui que ele tão preso, tão materializado, tão preso nas ideias preconcebidas dele, que viveu a vida toda, nunca acreditou em nada e quando morre continua aqui, continua vagando, seguindo, se apega às coisas e fica preso a elas aqui. E aí tem que levar todo um tempo para desconstruir essa ideia da mente dele, para que ele possa entender e acessar coisas melhores. E às vezes não é nem permitido os espíritos, digamos assim, depois fora do corpo, ir para outros mundos, porque isso vai mais atrapalhar do que ajudar eles. Porque, por exemplo, em Marte, ele pode achar uma colônia espiritual lá, com seres ou inferiores ou melhores que ele, e que aquilo afete diretamente ele. E sim, como eu falei, espíritos que se desenvolveram no mundo podem vir para outro e encarnar em outro mundo, e assim sucessivamente. Então, como tanto vida imaterial e etérica, que é aquela que eu citei, é uma matéria tão sutil, mas tão sutil, que nada, nenhum equipamento que a gente tenha consiga detectar essa matéria. Ela está fora do espectro eletromagnético. É algo que, assim, é um estado de sutilidade tão grande que não conseguiríamos catalogar. É igual, por exemplo, num período mais remoto, vou colocar aqui, vai, 1700, ou 1500, vai, 1500, período mais medieval, digamos assim. Mais ou menos medieval, né? Mais ou menos, que não chega medieval, porque período da colonização, né? Do Brasil, mas vamos colocar uma tribo, certo? Ou até mais, mas vamos colocar, vai, um português naquela época, em 1500. E aí ele tá lá fazendo a escavação dele em algum lugar, e por algum motivo ele começa a passar mal naquele lugar. E a outra pessoa vai e começa a passar mal. E aí alguém tenta detectar, mas não sabe. E aí descobrem que aquilo, na verdade, é uma coisa etérea que, na época, não se tem tecnologia para descobrir o que é aquilo. Mas depois vem que é radiação. Por isso que as pessoas estavam indo lá, estavam passando mal. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, a mesma coisa acontece com a gente. Muita gente, muitos cientistas, mas muitos mesmo, acham que a gente já alcançou o patamar perfeito, que estamos no auge da evolução e que estagnamos. E que só existem três tendências para o nosso mundo, né? Ou a gente vai se autodestruir, ou, de alguma maneira vai se autodestruir. Então, assim, sim, os mundos é um processo normal, destruição e criação. Mas é o que eu citei, a vida não termina depois da morte, a vida continua. E esses mesmos espíritos desse mundo que foi destruído, ou que se torna aparentemente inabitado, já alcançaram um patamar melhor. E aquele mundo já não começa mais a ser habitado por seres com corpo físico, mas só com corpo espiritual. Porque os seres que estavam lá, que alcançaram um ponto de evolução tão alta que não precisam mais, quando saem do corpo, se reencarnar num corpo físico, um corpo mais etéreo apenas. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, mesmo que nesse mundo não tenha oxigênio, não tenha pressão suficiente, não tenha as condições para que a vida baseada em carbono, a vida igual à nossa, se baseie, exista, pode existir vida etérea lá, ou imaterial fora do corpo, que é o principal, né? Vamos lá. Essa vai ser a aula mais longa, tá? Justamente porque é a nossa aula final. E aí a gente encerra a nossa série. E aí continua, né? Na própria Terra encontramos diferentes formas de vida em funções e locais em que nascem e vivem, né? Então, vírus e bactérias dentro de nós, inclusive tem até os seres extremófilos, né? Como nossa, esqueci o nome daquele bichinho que ele sobrevive a temperaturas altíssimas. Eu não vou me lembrar agora. Não vou me lembrar o nome dele. Ele parece uma minhoca também, com uma boca assim,
uma boca não tem olho, cheio de dente, assim, eu não estou me recordando agora, tá, gente? Ele é microscópico. Lombrigas nos insetos, nos intestinos, quer dizer, plantas carnívoras, cupins em madeira, pinguins no gelo, peixes na água, passas no ar, minhocas na terra. Então, assim, a vida, ela se adapta muito ao ambiente ao qual ela está. Então, por exemplo, uma vida mais baseada igual a nossa em outros mundos que ficam numa zona habitável da sua estrela e que tem a capacidade de ter planetas com as mesmas condições ou parecidas que a nossa, pelo menos para a vida se desenvolver lá, ela pode se adaptar àquele mundo. Então, pode ser de uma maneira totalmente diferente da nossa, que geralmente só se baseia numa vida igual à nossa. E aí continua, né? A forma humana para nós é belíssima. Melhor seria quando estivesse divinizada. Porém, essa é a forma que conhecemos no nosso nível evolutivo. Então, o que eu falei, em mundos divinos, os seres já não têm mais formato físico. Eles não precisam nem mais de corpo etéreo. Eles são só o espírito. E o espírito ele não tem ubiguidade, né? Ele não tem um formato físico, não é antropomórfico. Ele é simplesmente um clarão, uma centelha, uma luz. Então, tipo, já não sei se alcançaram um patamar evolutivo tão grande que o corpo que eles têm lá, a imagem deles, já não é mais uma imagem das encarnações deles. Já é o próprio espírito, é a própria luz. Certo? Assim, luz no sentido para a gente entender, uma flama, uma chama, uma luz, é só um termo para a gente entender como seria o formato deles, mas não tem um formato antropomórfico, basicamente o formato de um homem. E aí continua, né? Questão: por que estamos aqui na Terra? Poderíamos ter nascido em outro planeta, em outro astro, ter seguido uma evolução natural, sem sofrimentos e quedas. Por que existe tanta beleza no universo? Eu estou preso aqui na Terra, rastejando como um animal sem liberdade e obscurecendo minha consciência. Justamente aí, continuando, aí, por que os cientistas não acharam vida em outro mundo, né? Porque procuram por vida igual à nossa. Aí que está a questão, né? A diversidade do universo é infinita em função das condições e características de cada grupo de estudantes, que seria os espíritos que se encarnam naquele mundo ou que vivem naquele mundo, né? Vocês podem ver aqui, digamos, esse planeta aqui, você vê que os seres, por exemplo, o anjo ali, entre aspas, né? Que está ali já é um ser que não tem mais corpo físico, mas que está vivendo no planeta, que está vivo e está lá. Então a gente tem que entender isso. Existem os mundos que se habitam, tem diversos tipos de formas de vida lá. Imaterial e etérea também. E aí continua, né? As vibrações são captadas por nós por órgãos sensíveis, então luz, som, odor, calor, frio e gosto. Nossos sentidos físicos são excelentes, porém limitadíssimos. Não conseguimos enxergar, por exemplo, o plano astral, pois não desenvolvemos esse sentido. Nem ondas mentais, pensamentos, sentimentos e intuições. Então, as formas de pensamento, tudo. Estamos em via de despertar outros sentidos, como a visão etérica, que já aprendemos. Desconsidera aquela parte ali do gato, tá, gente? Bom, mas basicamente a gente tem os sentidos muito limitados. Se a gente for comparar até com outros animais aqui da Terra, em que conseguem captar frequências de sonoras, né, do próprio som, por exemplo, um decibéis acima de sons, ultrassons e infrassons, digamos assim, sons inferiores à frequência que a gente consegue ouvir também. E também animais que vêm em espectros maiores, então conseguem enxergar mais puxado por infravermelho, e tem tudo isso. Então ainda somos muito limitados, né? E aqui, por exemplo, é uma colônia espiritual. No filme Nosso Lar, tirado do filme, né? Vocês veem que, por exemplo, talvez não é assim exatamente no livro, tá? Mas a gente pode dizer que existem sim. É quando vocês estão assim orbitando o planeta. Mas também tem lá dentro do planeta. E agora vamos passar para uma parte importantíssima, que agora é sobre o nosso sistema solar. Um momento. Vamos lá, então. Bem legal para a gente categorizar, né? Falar bastante coisa. Então, para a gente ir lembrando, eu
quem é físico, quem é astrônomo, ou quem tem conhecimento dessa área, eu não estou me aprofundando aqui, gente. Eu estou falando de forma superficial sobre o assunto, sobre astronomia. O que a gente pudesse aprofundar aqui, falar de tanta coisa, daria para eu pegar aqui e falar, mas o foco aqui é ter uma noção superficial sobre o nosso sistema solar, sobre a formação dos mundos e sobre a vida em outros mundos, tá? Mas vamos lá. Então vamos pegar aqui o nosso Sol, que é uma estrela de sequência principal, mas essa informação não é tão necessária. Mas basicamente o Sol é a estrela central do nosso sistema solar, uma gigantesca bola de gás quente, principalmente feito de hidrogênio e hélio, né? A gente acha que o Sol é magma, é lava, não é, ele é feito de plasma, é um outro estado da matéria, plasma, que gera luz e calor através da fusão nuclear, sendo fonte essencial de energia para vida na Terra e mantendo todos os planetas em sua órbita, né? Então, apesar de ser uma estrela anã amarela e tão massiva que concentra 99,86% da massa do sistema e vista do espaço sua cor é branca, mas a atmosfera terrestre atinge de amarelo, né? Então, muitas vezes, gente, às vezes olha assim para o Sol, vê aquela cor amarelada, mas na verdade a cor verdadeira do Sol é branca. Se estiver no espaço, né, conseguir ver, provavelmente você vai ver da cor verdadeira dele. Até quando você pega um telescópio, que aqui seria uma foto de um telescópio apontado para o Sol e você vê as manchas solares também, você coloca um filtro específico no telescópio e olha aqui, você tem essa visão, você vê que o Sol, ele... Quem olha assim acha que ali é magma, né, as manchas solares, mas não, tá? É tudo ali, aquilo ali é plasma. Quem entrar no Sol, basicamente ele é feito de hélio e hidrogênio. Quem entrar no Sol vai, ó, atravessar. Duvido que sobreviva, né? Mas pela temperatura elevadíssima dele, mas e aí que fala, né? Concentra 99,86% da massa do sistema solar. Então, todas as estrelas, todos os planetas estão orbitando, né, o Sol, porque ele tem uma força gravitacional muito grande que segura todos os planetas aí. Certo? Estrela de sequência principal. Vamos seguir em frente. Lembrando aqui, vou deixar bem claro, um conhecimento apenas superficial para conhecer o astro, ok? Vamos lá. Mercúrio, certo? Então, Mercúrio é o menor planeta do nosso sistema solar, né? Do Sol. É um mundo rochoso e com superfície craterizada semelhante à Lua, mas com um núcleo metálico enorme e temperaturas extremas, variando de mais de 400 graus durante o dia e menos 170 à noite, devido à sua órbita rápida e atmosfera quase inexistente, sendo um planeta de contrastes intensos, né? Então, o que acontece? Mercúrio, ele acaba ficando um pouco travado, o Sol, pela força gravitacional, está muito perto, né? E um lado de Mercúrio está recebendo muitos vento solar, está muito próximo do Sol, vem uma temperatura altíssima. E por ele já não ter praticamente uma atmosfera para reter isso, praticamente não tem, o que acaba acontecendo? Um lado do planeta fica superaquecido. Então chega a temperaturas altíssimas. Enquanto o outro lado que fica virado para o lado contrário, fica extremamente frio. Então Mercúrio é um planeta de extremos, né? A foto à esquerda vocês veem Mercúrio, né? Esse planeta ele é bem parecido com a Lua, rochoso. Um pouquinho parecido. E a foto à direita, vocês veem algumas fotos da sonda Bepi-Colombo, que ela deu uma passada, uma orbitada em Mercúrio e tirou essas fotografias. Bem interessante, né? Vocês veem a superfície ali, as crateras, Mercúrio bem parecido com a Lua, certo? Vamos continuar então. Segundo planeta do Sistema Solar, Vênus. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar, vizinho da Terra, conhecido como o planeta mais quente devido à sua densa atmosfera de dióxido de carbono e nuvens com ácido sulfúrico, lembra que eu comentei lá no começo, que causam um forte efeito estufa, tornando sua superfície com temperaturas capazes de derreter chumbo em um planeta rochoso, similar à Terra em tamanho, mas com uma atmosfera tóxica, vulcanismo extenso e uma rotação retrógrada, sentido oposto aos outros planetas, né? Onde o Sol nasce, o oeste.
Então, como vocês podem ver, por conta dessa densa atmosfera que Vênus tem, e essas nuvens de ácido sulfúrico, né, de óxido de carbono, que basicamente empesteiam o planeta, né? Basicamente, vocês olham para Vênus, parece só uma nuvem gigantesca branca. Que isso acontece? Causa um efeito estufa muito grande, que também isso acontece aqui na Terra e em qualquer outro planeta que tenha uma atmosfera, né, e muito dióxido de carbono. O que acontece com o efeito estufa? O vento solar bate nesse planeta, entra na atmosfera absorvido, uma parte é refletida, né? Por exemplo, no caso do nosso planeta, mas em Vênus ele entra, só que por ter essa atmosfera tão densa de gás carbônico, o calor fica, ele não reflete e volta, ele fica preso aqui, ó, no planeta, digamos assim, se torna um forno ambulante, basicamente. E é exatamente o que aconteceu com Vênus. Então, basicamente, lá dentro é um forno. O vento solar bate nele, entra nele e não sai. Fica, digamos assim, hiperaquece. E se torna um forno, praticamente. A cor de Vênus é essa, é meio um branco, né? Por conta das suas nuvens que estão ao redor do planeta. Tem fotos que a NASA, ela, através de sondas, ela mapeou, né? Vênus, e você pode ver, tipo, a foto toda amarelada. Tá? Mas essa foto em específico aqui, à direita, é a foto da superfície de Vênus. Foi tirada pela Venera 13, pela União Soviética, tá? Sim, a única sonda que pisou na superfície de Vênus foi a sondas Venera, né? E essa foi a 13 que conseguiu tirar essa foto aqui. A sonda conseguiu durar no máximo, enviando sinal aqui para a Terra, uns 40 minutos ou menos que isso. Porque lá é tão desse, se vocês verem, a sonda parece um mini tanque de guerra, assim, de tanto metal que ela é enxortada, né? E aí tirou essa foto da superfície de Vênus. Existem algumas outras também, mas assim, são muito poucas. E até então, nunca mais se tiraram fotos da superfície lá, por ser extremamente hostil. E aí vocês veem, né, que é como se fosse um ambiente vulcânico, né? Aquele leito próximo dos vulcões, assim. Porque Vênus tem vulcanismo, né? Que acontece lá dentro. E aí parece, né, rochas vulcânicas, tudo. Bem quebradiças. Bem plano. E vamos lá. Terceiro planeta do sistema solar, a Terra, que é a sua casa, né? De onde você está agora, onde eu estou, e provavelmente você está assistindo esse vídeo. Independente do ponto onde você esteja nela. Mas é aí. Essa foto foi tirada da Estação Espacial Internacional, a ISS, e basicamente dispensa comentários a Terra, tá? Eu já expliquei como formados os mundos, e eu não vou me aprofundar sobre a explicação da Terra, até porque dispensa comentários, né? Vamos lá. Marte, um planeta vermelho, né? Muito interessante. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, é um mundo rochoso, frio e avermelhado, devido ao óxido de ferro ou ferrugem, né, que tem na sua superfície, com uma atmosfera fina de dióxido de carbono e duas pequenas luas, Phobos e Deimos, possivelmente asteroides capturados. Então vamos lá. Marte, ele é esse mundo hostil, né? Muita gente olha por fora assim, e por ele ter essa cor meio avermelhada, alaranjada, né? Que devido ao óxido de ferro, né? Que a gente chama de ferrugem, que está basicamente estendido em todo o mundo, na superfície dele. Às vezes a gente acredita que por ser um deserto é quente, mas não. Ao contrário, Marte é extremamente fria. Existem às vezes picos de temperatura onde Marte consegue se aproximar mais um pouco a temperatura da Terra, mas em momentos muito específicos. Fora isso, uma curiosidade de Marte é que ela tem aqui, por exemplo, no deserto existem tempestades de areia, né, que cobrem o deserto por um tempo e depois passam, mas é só uma região. Em Marte é uma tempestade de areia planetária que envolve o planeta inteiro e fica por longos períodos de tempo. Então, muitas vezes
pode ter imagens assim mais nítidas de Marte, mas também, por exemplo, o orbitador está lá em Marte pode acabar fotografando uma imagem só do planeta, assim, digamos assim, uma poeira gigantesca, né? Laranja, ok? E também muita gente não sabe, Marte tem duas luas, né? Phobos e Deimos, que orbitam ele, que basicamente são quase asteroides, se vocês forem ver, e acabaram ficando presos gravitacionalmente a Marte. A NASA já enviou muitas sondas para Marte, os rovers também. Basicamente, o rover é um robozinho, né, que está andando lá e fica fazendo fotos da superfície de Marte. Então, por exemplo, essa foto aqui à nossa direita, da superfície de Marte, tudo, as rochas, o deserto, e o robozinho vagando nas dunas ali é o rover Curiosity. Mas tem o Opportunity, tem o Perseverance, que é o mais recente. Tiveram outras sondas, a sonda InSide, a Viking, assim, teve muita coisa. Orbitadores, né, em Marte, mas o mais recente que a gente tem é o rover Perseverance, tá? Que é o Mars 2020, né? 2020. E o foco dele é achar vida antiga em Marte. E vamos ver, as novidades tem coisa boa aí. Ele achou uma rocha com eu não vou saber explicar muito bem para vocês, até porque senão vai ficar muito. Eu não quero usar termos técnicos, mas basicamente ele achou uma rocha que tem indícios que possa ter tido uma vida, ok? Tem indícios. E a NASA mesmo fez uma coisa, mas a gente não pode. Às vezes a NASA acaba errando sobre questão de vida em Marte, né? Tem uma história com isso. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, eu só quero explicar superficialmente sobre o planeta. Então é isso. E aqui acaba o quarto e último planeta rochoso, digamos assim. E aí começa Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, um gigante gasoso composto principalmente de hidrogênio e hélio, conhecido por suas faixas de nuvem. A grande mancha vermelha, né, que vocês podem ver aqui na foto à esquerda, não à direita, que está azul, à esquerda, você tem que Júpiter tem ali uma mancha vermelhinha, assim. A grande mancha vermelha, uma tempestade gigante que está acontecendo lá dentro, e um dia curtíssimo, menos de 10 horas. Né? Então, Júpiter orbita, faz um movimento de rotação a si mesmo, né? Em 10 horas. É o quinto planeta a partir do Sol, o mais antigo formado com o Sol, e tem uma atmosfera turbulenta com auroras e relâmpagos. Então, na parte superior de Júpiter forma-se uma aurora azul, assim, muito bonita. E ao lado a gente tem uma foto, né, da sonda Juno, que orbitou próximo de Júpiter e tirou essas fotografias. É bem legal, muito bonita. E aí você vê, né, como Júpiter é um planeta gasoso, então ele não tem um lugar firme. Então se você cair no planeta, você vai ficar caindo eternamente. Só que você vai cair numa tempestade gigantesca, porque tudo isso que vocês estão vendo aqui são nuvens e tempestades que estão acontecendo dentro do planeta. Então não achem que lá você vai cair, só vai ficar descendo, bonitinho. Não. Tem questão de pressão, oxigênio, gases que tem lá. A tempestade te jogaria para todos os lados, ventos que alcançam velocidades altíssimas. Então, assim, é extremamente hostil. Lá dentro não tem como a gente entrar lá no planeta. Mas a gente pode orbitar igual a Juno fez. Eu falei, é um tipo de mundo que a forma de vida para estar lá tem que ser a forma de vida etérea ou imaterial. Saturno, que é um dos planetas mais conhecidos do sistema solar pelos seus anéis, né? Continua. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol, um gigante gasoso famoso pelos seus deslumbrantes anéis de gelo e rocha, tá? Sendo o segundo maior do sistema solar, atrás de Júpiter. É o menos denso de todos, flutuaria na água, composto por hidrogênio e hélio. Tem ventos super rápidos e muitas luas, mais de 140. Então, assim, todo esse anel aqui, quem olha, né, Saturno, às vezes acha que é um vento, é um pedaço de Saturno que está ali, mas não, são vários fragmentos, assim, de várias rochas,
e gelo que estão ali, e outros materiais que estão assim, ó, e formam esse anel, certo? Ele tem muitas luas, inclusive tem muito interessantes, e eu vou mostrar algumas fotos aqui. À direita a gente tem uma foto muito interessante, que foi tirada pela sonda Cassini, né? Vocês veem aqui Saturno aqui escuro, dá para ver um pouco dos anéis dele, e vocês veem lá no pontinho que tem uma setinha indicando um pontinho azul, né? Essa é a Terra. Essa é justamente o nosso planeta, só que visto lá de Saturno. A sonda Cassini virou e tirou essa fotinha. Bem legal. Urano, certo? Urano é o sétimo planeta do Sistema Solar, um grande gelado conhecido pela sua cor azul esverdeada. Sua inclinação extrema, quase deitada, né? E ventos fortes, sendo o terceiro maior em tamanho e o quarto em massa, classificado como um gigante de gelo, por sua composição rica em gelos, como água, amônia e metano, com um sistema de anéis e várias luas também. Quem olha assim, às vezes não repara, mas Urano também tem um sistema de anel, não tão deslumbrante como o de Saturno, mas mais sutil ali. A mesma coisa, né? Os mesmos materiais estão ali orbitando. Urano tem essa coloração principalmente por conta do metano que ele tem e da composição dele em si. E ele também é um planeta gasoso, tá? Então, quem acha que vai entrar lá e vai encontrar gelo, um planeta só de gelo, não é igual o de Hollywood, não. É um planeta gasoso. Se entrar lá também são tempestades que você vai encontrar. E por último, tá. E a foto à direita aqui é o Keck Telescope, né, que é onde tirou essa fotografia. E Netuno é o oitavo e mais distante planeta do Sistema Solar, um gigante de gelo azul, famoso pelos seus ventos fortíssimos e por ser o planeta mais frio, com uma temperatura em torno de menos 200 graus, composto por hidrogênio, hélio e metano, sendo um mundo gasoso sem superfície sólida. Então, é um ponto também, né? Tem pessoal que olha acha que é gelo, Netuno, mas é extremamente gelado, mas se você entrar lá dentro é só nuvens e gás, e você vai cair nessa tempestade gigantesca que é esse mundo. Planetas gasosos geralmente são assim. Como eu falei, as formas de vida que habitam lá são seres imateriais, então espíritos de pessoas que vão lá, colônias espirituais, estão ali, às vezes até seres eterizados que não precisam mais desse corpo físico, não podem ter seres com corpo físico que existam lá dentro? Pode. Adaptado àquela tempestade? Até pode, mas a possibilidade é muito baixa. O Carl Sagan achava que tinha, né, nas nuvens de Júpiter, criaturas que viviam lá. Né? Ele colocava essa teoria, na verdade, né? Se acreditava ou não, mas era uma ideia que ele colocava. E aqui a gente tem algumas fotos de Netuno, né? A foto ali, a primeira da Voyager 2, né, que é uma das sondas que mais se distanciou. O Hubble, o telescópio espacial Hubble, que é muito conhecido, tirou essa foto. E o James Webb, que é o telescópio que foi lançado mais recente, e ele tirou essa fotografia fascinante de Netuno, que está numa outra frequência de luz, frequência eletromagnética. Então, por isso vocês veem assim, Mercúrio com essa cor lindíssima, né? Esse esplendor dele. E aí você consegue ver duas luas ali orbitando Netuno, que Netuno também tem luas, tá? Perfeito. Agora vamos entrar em uma coisa muito interessante, que são justamente as luas do sistema solar. Muita gente não sabe, mas sim, talvez provavelmente você está ouvindo aqui também não sabia, mas a Terra não é o único planeta que tem lua, tá? Justamente o nome de Lua foi chamada para a Lua que orbita, né, o satélite natural que orbita o nosso planeta, porque justamente as pessoas achavam que só a Terra tinha Lua. E aí foi depois que, com Galileu e outras pessoas que também eram astrônomos, né, que observavam o céu, descobriram que, na verdade, outros mundos também têm luas. Então, por exemplo, aqui as principais luas do sistema solar, pode estar um pouco ruinzinho, né? A lua da Terra, Marte tem Phobos e Deimos, Júpiter tem 4 luas principais, que são as galileanas, né? Mas ele tem muitas luas, muito mais do que só isso. Mas as principais que são Io,
Europa, Ganímedes e Calisto. Ganímedes é a maior lua que existe no sistema solar, tá? Saturno tem milhares de luas, então as que mais se destacam é Titã e Encélados, certo? E Urano também tem algumas luas, então, por exemplo, então Miranda, Ariel são algumas das luas. Netuno tem, que é Tritão, que é uma das mais conhecidas de Netuno, né? E Plutão, que é um planeta anão, também tem lua, que é Caronte, certo? Aqui vocês podem ver com mais nitidez as luas, ok? E agora eu vou só, para a gente finalizar, focar em 4 luas que para mim, e também acho que para a maioria do meio científico, são as mais, digamos assim, interessantes que tem no nosso sistema solar. Primeiro, a lua Europa, que sim, existe uma lua chamada Europa, e não é o continente europeu. A lua Europa é uma das grandes luas de Júpiter, famosa por ter um vasto oceano de água salgada sob sua crosta de gelo, o que a torna um dos locais mais promissores no sistema solar para a busca de vida extraterrestre. Então, sim, a Europa ela tem essa cobertura de gelo, né, como vocês podem ver, ela tem esses riscos, mostrando que existe algum tipo de atividade, entre aspas, tectônica, ou podemos dizer, uma atividade interna no núcleo da Lua. E Europa ela tem tudo, deduz, né, pelos estudos e pelos que a NASA observou e acredita realmente que lá dentro tem um oceano, né, um oceano de água salgada lá dentro, gigantesco, como vocês podem ver. Aqui fora seria só umas crostas, né? A crosta, o mantinho ali, e lá dentro, todo ali, toda uma região, o manto dela, basicamente, enquanto a Terra é feita de outro material, né? Um material firme, né? Rochoso. Aqui não, seria água, que envolve a Lua inteira. Um oceano com vários quilômetros de profundidade. E, assim, é uma das coisas que a NASA quer fazer uma pesquisa mais séria sobre isso. E tanto até que enviaram recentemente, né? Não sei se foi em 2024, 2023, mas acho que 2024, uma sonda chamada Europa Clipper, que ela vai lá, vai chegar em 2030, mais ou menos, lá na órbita de Júpiter, em Europa, e o foco dela é justamente investigar mais sobre a Lua Europa. Chama Europa Clipper, tá? Vamos lá. Próxima lua muito interessante do sistema solar é a lua Titã, é a segunda maior lua do sistema solar. Titã é a maior, também é uma lua de Saturno, tá? Titã é a maior lua de Saturno e a única do sistema solar com uma atmosfera densa e rica em nitrogênio, mais espessa que a da Terra, apresentando um ciclo de metano com rios, lagos, mares, de metano e etanol líquidos, além de chuvas, nuvens e chuvas, temperaturas extremamente frias nessa lua, né? Então, diferente das luas que geralmente a gente vê, as luas elas não têm uma atmosfera em si protegendo ela, né? Ou é algo tipo extremamente sutil, praticamente a gente considera que não tem atmosfera. Já a Titã não. Como vocês podem ver até pela foto assim, vocês veem que parece que tá borrado, né, a foto, mas não, é por conta da atmosfera de Titã. Então, por conta disso, cria-se essa esfera laranja, alaranjada, né? E Titã, sim, é uma lua que tem oceanos e rios dentro dela, sim, lagos, desculpa, lagos e rios dentro dela, né? Só que não são de água líquida, tá? Assim, na superfície mesmo da Lua tem isso. Se você entrar em Titã, você consegue achar rios e lagos, igual vocês veem na foto à direita. Só que esses lagos e rios, né, e mares são de metano e etanol líquidos, tá? Então não vão achando que vocês vão chegar lá, dar um mergulho, não. Não é água. E também acontece o que acontece aqui na Terra, né? Então, se evapora e tem todo esse processo de condensação e chove novamente. Então, sim, tem chuva também em Titã. E as temperaturas lá são
extremamente frias, extremamente frias. É por isso que consegue ter justamente esses dois gases, né, que é o metano e o etanol, já líquidos, porque lá isso é natural. É tão frio que se torna líquido, sai de estado gasoso para o líquido. Ok? Então, por isso que essa lua é muito interessante. E tem também uma missão que é a Dragonfly, que eles querem fazer, para enviar como se fosse um drone grandão para ir voando assim e ver, né, explorar mais Titã. A sonda Huygens, ela tirou uma foto também da superfície de Titã, inclusive ela orbitou e ela caiu em Titã assim, com paraquedas e foi filmando a descida dela. Só que eu poderia ter colocado as fotos aqui, eu fui besta, deveria ter colocado. Mas eu acho que essa informação aqui é mais legal. Encélados é outra lua de Saturno, lembrando que Saturno tem muitas luas, assim como Titã. Encélado, ou Encélados, é uma pequena lua gelada de Saturno, famosa pelos seus geysers que lançam vapor d'água e gelo no espaço, indicando um oceano global de água líquida na sua crosta, com potencial para abrigar vida. Então, assim, dessas duas, a que mais tem possibilidade de ter vida é Encélados. Se tem algum tipo de vida microbiana, bactéria, ou até, quem sabe, algum tipo de peixe adaptado lá dentro, provavelmente é Encélados. Ela e Europa, né? Mas Encélados a gente tem a confirmação que lá realmente tem oceano. Essa foto, eu não me lembro qual sonda que tirou. Pode ser a Cassini, se eu posso estar errado, tá? Mas eu não estou me recordando muito bem. Mas ela tirou essa fotografia ao orbitar Encélados. Sim, Encélados é muito bonita. E olha, esse branco com esse contraste azul é lindíssimo. E veem que aí tem essas plumas, né? E essa foi a foto que, tipo assim, chocou todo mundo, porque o planeta tem geysers de água. Água salgada, realmente, que tem aqui na Terra. É água mesmo. E também espere não só água, como gelo, né? A Lua é toda envolvida em gelo. E acredita que assim como a fotinha lá, assim como a Europa, vocês veem na outra foto, existe um oceano submerso nessa Lua. Um oceano subterrâneo. Acredita se não, provavelmente tem esse oceano, até porque se expeliu, né? Tem esses geysers que foi uma foto tirada por uma sonda que orbitou, viu esses geysers de água e gelo, então provavelmente não, tem um oceano lá dentro, planetário, né? Digamos assim, que cobre a Lua inteira por dentro, porque basicamente tem todos os recursos para ter vida, pelo menos os principais, que é um líquido ou um meio onde a vida consiga se estabelecer, né? Precisa ter água, a gente coloca como água, mas pode ser algum outro, né? Líquido, mas a água é geralmente o principal. Água, proteínas, sais, minerais, digamos assim. Eu não vou usar o termo certo, mas para vocês entenderem, assim, seria como nutrientes, tá? Vou usar esse termo, nutrientes na água. E também tem atividade ou fonte de calor, né? Porque para você fazer um geyser, você precisa ter algum tipo de vulcão subaquático que emita calor. Então, Encélados tem todos os ingredientes para ter vida. E provavelmente tem. É muito provável mesmo que tenha vida lá. E ainda no nosso próprio sistema solar. Tá? Ela, Encélados e Europa são as melhores concorrentes, né? E não são só elas que têm oceanos globais embaixo, mas são as duas que a gente tem. Encélados a gente tem confirmação e Europa praticamente está confirmado também. Praticamente, realmente a Europa deve ter um oceano que também cobre a Lua inteira, né? Submerso. Encélados realmente tem, e é o sinal mais promissor aqui para ter vida. Talvez uma vida ainda de bactérias, micro-organismos, ou se desenvolver um pouco mais para algum tipo de peixe. Não sei, aqui eu já estou chutando alto. Mas bactérias e micro-organismos provavelmente deve ter. Então, uma vida ainda mais primitiva. E por último, é claro, né? A gente não pode desprezar a nossa queridíssima, a quarta lua para mim mais interessante do sistema solar, essas quatro posso citar aqui, que é a nossa lua aqui da Terra, né? A lua é o único satélite natural da Terra, fundamental para os fenômenos como as marés e os eclipses, e se afasta do planeta cerca de 3,8 centímetros por ano,
sendo um corpo rochoso com superfície marcada por crateras, né? Então, a Lua é extremamente importante para o nosso mundo, principalmente por conta das marés. E vocês veem que ela tem várias crateras, né? Que ao longo do tempo, vários asteroides acabaram batendo. E ela também serve até como proteção para o nosso planeta. Porque muitos asteroides acabam batendo nela e não vêm para a Terra. Certo? E isso aí também aconteceu com o decorrer de milhares de anos, né? Na formação da Lua, houve várias colisões, tudo. E, e ela é nosso satélite principal. Lindíssima. E aqui as fotos à direita, é claro, são das missões Apollo, onde o homem, né, foi o primeiro corpo fora da Terra, a primeira pessoa, né, que foi fora da Terra pisar em algum mundo ou lua, né, corpo celeste. E aí é justamente na Lua, né? Aí vocês veem a foto ali que foi fincada a bandeira. Eu acho que não estou me lembrando se essa é a foto da Apollo 17 ou da Apollo 15. Não é a do Neil Armstrong nem do Buzz Aldrin, tá? Então são fotos mais recentes das outras Apolos. Muita gente não sabe, tá? Mas existiram vários Apolos e não foi só uma vez que o homem pousou na Lua, tá? Foram várias, umas 6 vezes. Foi a Apolo 11, 12, a 13 teve o incidente, a 14, a 15, a 16 e a 17. Então foram 6 vezes. 6? Acho que é isso mesmo. E basicamente até levaram o rover, né? Esse rover muito legal, que é um lugarzinho onde é um jipinho lunar, entre aspas, né? Mas a gente chama de rover, onde o astronauta vai e consegue ali ter mais acesso, né? Vocês podem ver toda essa areia da Lua que a gente chama, na verdade, de regolito lunar. Vocês podem ver que parece um gesto, né? Um cimento. E que é extremamente... Ele adere, né? Muito a alguma superfície. Por exemplo, vocês veem a roupa do astronauta ali. Vocês veem a parte de baixo dos pés dele, tá tudo cinza praticamente. Até a parte superior aqui das calças, porque esse regolito ele gruda muito mesmo. E aí trouxeram aqui para a Terra várias amostras da Lua. E agora está tendo a nova missão, né? A Artemis, para ter esse retorno, né, da NASA, do homem de volta para a Lua, né? Então não foi só 2 pessoas que pisaram na Lua, existiram várias missões, 6 missões com várias pessoas que foram lá. Mas depois disso deu toda essa pausa para ter esse retorno agora que, por conta dessa corrida espacial que está tendo entre a China e os Estados Unidos, indireta, né? Indireta que está tendo, não tão explícita como da União Soviética e dos Estados Unidos também, na Guerra Fria, mas assim, tá tendo essa corrida até porque a China, ela enviou uma sonda lá e descobertas mais recentes da NASA, da China, descobriram que existe água congelada nos polos lunares. Então, assim, isso já é uma coisa muito importante. E fora isso, existe uma substância chamada hélio 3, que talvez seja uma das chaves para justamente conseguir sintetizar a fusão nuclear aqui na Terra, que é uma energia limpa. Mas, bom, isso aí eu já não vou me aprofundar. Já não vou me aprofundar, mas é o principal motivo da China querer ir lá. Eu não vou me aprofundar nesses temas de astronomia, aqui é só para a gente ter uma noção superficial mesmo. Eu até acho que falei demais. E aqui a última é a foto ali do jipinho. E aqui é a famosa foto, né? Se eu não me engano, da Voyager, se eu não me engano, que é do pálido ponto azul, né? Que o Carl Sagan também apelida, né? Que é aquele pontinho ali, não sei se vocês conseguem enxergar. Bem ali. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pálido ponto azul é a Terra, é o nosso planeta. E bom, e assim finalizamos o nosso estudo de hoje. Essa nebulosa lindíssima atrás. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Agradeço profundamente a vocês. Assim a gente encerra a nossa série. E quem sabe a gente começa uma nova aí, sobre o livro dos Espíritos, né? Sobre o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo ou algum outro livro. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam.
Agradeço e isso está gravado aqui, né? Quem quiser assistir a aula depois, fique à vontade. Um grande abraço e até mais.